Mais um vídeo aqui no canal Encontro da Química, mais um da série Química na Uva. Esse é o 9º vídeo e traz como conteúdo concentração de soluções, um conteúdo bastante cobrado aí nas edições desse vestibular. E como de costume, algumas dicas sobre esse conteúdo. O que é que a gente pode falar quando se discute concentração de soluções? Primeiro o seguinte: quando se fala em soluções, existem alguns tipos, algumas classificações. Dentre elas, eu posso estar classificando uma solução pelo estado de agregação, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Eu posso estar classificando uma solução quanto à condução de corrente elétrica, se conduz é eletrolítica, se não conduz é não eletrolítica. E eu posso estar também classificando uma solução em relação ao coeficiente de solubilidade, que é a relação existente entre a quantidade de soluto e solvente presente em uma solução. Aí a minha solução ela pode ser saturada, supersaturada, saturada com corpo de fundo ou insaturada. Quando se fala em concentrações, o que é que a gente tem, né? A gente pode estar falando em concentração comum, que é a relação de massa do soluto sobre o volume da solução. A gente pode estar falando em quantidade de matéria, antigamente concentração molar ou molaridade. Hoje o ideal é que se utilize exatamente esse nome, quantidade de matéria, concentração em quantidade de matéria, que nada mais é do que a quantidade de mol do soluto sobre o volume da solução em litro. A molaridade, que é a relação entre o número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilograma. Título, que pode ser tanto em massa como em volume, é uma proporção que existe. Nada mais é do que uma regra de 3, tu calcular o percentual de uma substância que tu tem em relação ao total. Fração molar, que a única diferença para título é que o título fala em massa e volume, e aqui eu estou falando exatamente em mol, qual é a quantidade de mol de um soluto que eu tenho em relação à quantidade de mol total. E aqui as concentrações ppm, ppb, ppt, isso para soluções com concentração muito baixa. O que é o ppm? Parte por milhão, parte por bilhão, e o ppt seria parte por trilhão. Acrescentando essas informações, destaque aqui para a diluição, que nada mais é do acréscimo de um solvente, geralmente a água, para que a concentração da solução diminua, ou a retirada dessa água ou desse solvente por meio de evaporação, fazendo com que a concentração daquela outra solução aumente. E as misturas de soluções, que podem envolver solutos iguais, pode envolver solutos diferentes com ocorrência de reação ou sem ocorrência de reação. Dicas dadas, mas antes de chegar na resolução da primeira questão, já curtiu aí o vídeo? Dá uma pausazinha, curte o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ajuda a gente a levar a química aí para mais pessoas, ok? Primeira questão. Questão 45 da prova de 2019.2, conhecimento geral. A sacarose é o nome químico do açúcar que geralmente consumimos e sua solubilidade a 20 graus Celsius é de 204 gramas por 100 gramas de água. O que ele está colocando aqui? Que toda vez que a minha temperatura for de 20 graus, eu vou poder dissolver uma quantidade de 204 gramas de sacarose por 100 gramas de água. E aqui eu posso estar fazendo proporções, né? Se eu falasse em 50 gramas de água, seria a metade, 102. Se eu falasse em 1000 gramas, seria 10 vezes, então 2,040 kg, né? Que seria 2,40 kg. E aí várias outras proporções. Já a 100 graus, a quantidade é de 487 gramas por 100 gramas de água. E pergunta: qual a quantidade máxima de açúcar que um estudante de química pode dissolver a 100 graus Celsius? Confesso que quando vi essa questão aqui, eu fiz que nem alguns alunos meus, eu fiquei na dúvida exatamente por ser uma questão muito fácil. Eu sei que a prova é de conhecimento geral, realmente ela tem um nível mais baixo do que a prova específica, mas aqui ele foi bem determinante quando ele falou aqui em 100 graus. Então o que é que eu tenho de 100 graus? Exatamente essa informação que eu posso estar dissolvendo 487 gramas letra D. Fácil assim. O problema que eu estou vendo aqui, que pode ter sido, só que eu não vou tentar adivinhar aqui qual foi realmente o erro, eu acredito que nessa questão esteja faltando uma informação sobre a massa de água. Em qual quantidade de água?
Porque aqui, como ele não forneceu, eu estou levando em conta exatamente 100 gramas de água. Mas, se eu tivesse, por exemplo, uma quantidade inferior a essa, com certeza eu poderia estar encontrando algum desses valores aqui, ok? Mas, como aqui ele não fala em quantidade de água, fala só em 100 graus Celsius, faz com que a gente vá lá no valor de 487 e marque a letra D como um gabarito. Já partindo aqui para outra questão, questão de número 48 da prova geral de 2019.1 traz o seguinte: o sulfato de cobre é amplamente utilizado como suplemento alimentar em ração animal. Um estudante de química preparou uma solução de sulfato de cobre adicionando-se 80 gramas de sulfato de cobre à água para preparar 500 ml de solução. Pergunta: qual a concentração em mol por litro da solução preparada pelo estudante? Existem duas situações que tu pode estar utilizando para resolver essa questão. A primeira delas é a aplicação da fórmula. Quando eu falo em molaridade, o que é que eu lembro? Que a minha molaridade é exatamente a massa em grama do soluto sobre a massa molar do meu soluto vezes o volume em litro dessa solução. Substituindo os valores, o que é que eu tenho? Eu quero descobrir exatamente a molaridade, concentração e quantidade de matéria. A minha massa fornecida foi de 80 gramas. A minha massa molar, se você somar todos os valores, cobre, enxofre e os 4 oxigênio, você vai chegar no valor de 160. Esses valores que eu estou falando tem lá no início da prova, não precisa decorar. E aí tu vai multiplicar por 0,5, já que está em 500 ml, eu tenho que transformar em litro. Então minha molaridade seria o quê? 80 dividido por 160 vezes 0,5. Se eu multiplicar logo o 0,5 vezes 160, que é exatamente a metade, eu vou ter exatamente 80. 80 por 80, eu vou ter uma concentração de 1 molar. Beleza? Letra C. Se alguém preferir fazer por interpretação, como é que ele poderia estar resolvendo essa questão? Se 160 gramas de sulfato de cobre é igual a 1 mol, eu vou ter que 80 gramas, que foi o que foi adicionado, vai ter uma massa, ou melhor, uma quantidade de mol igual a 0,5, é lógico. Se 160 é 1, 80 é a metade. Então X seria 0,5 mol. E o que é que se faz com esse 0,5 mol? Já seria a letra B? Não. Na realidade, a gente teria que fazer uma outra proporção, que seria essa. Se 0,5 mol está presente em meio litro, 1 litro eu vou ter quantos mol? Aí daria exatamente 1 mol por litro, que é a concentração pedida aqui na questão. Ok? Mas mais uma vez, isso aí fica a critério de quem está resolvendo a questão. Então vamos lá para a próxima, né? Agora, questão 49 da prova de conhecimentos gerais de 2018.2. O íon sulfato SO4 possui uma concentração típica na água do mar de 0,038 molar, ou seja, 0,038 mol por litro. A concentração de sulfato em gramas por 100 ml é aproximadamente igual a... Primeiro eu vou resolver essa questão por interpretação, e para isso eu vou usar o meu 0,038 molar. O que é que isso está me fornecendo, né? O que isso aqui realmente fornece para a gente? Se ela é 0,038 molar, essa concentração está me indicando que em 1 litro existem 0,038 mol, no caso do íon sulfato. Como a questão fala em 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1 litro, qual será a concentração, ou melhor, qual será a quantidade de mol que eu vou ter do sulfato nessa solução? Se eu multiplicar 0,1 vezes o 0,038, eu vou ter que acrescentar um zero aqui, ó. Eu vou ter essa quantidade, 0,038 mol. Ok? E aí, o que é que eu faço a partir daí? Simples. Se tu somar o 32 do enxofre com o 16 do oxigênio 4 vezes, esse 2 não vai interferir aqui na massa, tu vai chegar numa massa de 96 gramas. Lembrando que esses valores são fornecidos na prova, tu não precisa decorar.
Então eu tenho 96 gramas e esse 96 gramas estaria exatamente para 1 mol. E como eu não tenho 1 mol diante aqui da concentração, só tenho 0,0038 mol, o que é necessário fazer? Multiplicar o 96 por 0,0038. Aí vai dar um valor de 0,3648, que se aproxima melhor da gente aqui, ó, letra A. Pela fórmula, o que é que eu usaria? Se eu estou falando em concentração comum, eu usaria a fórmula concentração massa do soluto sobre volume da solução em litro. Eu teria aqui uma massa referente a 3,648. E como é que eu cheguei nessa massa? Por essa proporção. Se eu estou dizendo que eu tenho 0,038 mol e que 1 mol pesa 96, se eu multiplicar por 0,038, eu vou chegar realmente nesse valor. Aqui ele é diferente porque vale ressaltar que aqui eu acabei multiplicando pelo valor, ok? Mas aqui na realidade o volume seria de 0,1 e aí tu chegaria também nesse resultado de 0,36 grama. Gabarito aqui da nossa questão. Questão 18, prova específica 2018.2. O sulfato de cobre 2 é normalmente vendido na forma do sal pentaidratado, sulfato de cobre, 5 moléculas de água, como diz aqui no enunciado, ó, 5 mol de água para cada mol de sulfato de cobre. A massa molar ele fornece que é de 250 gramas por mol e pergunta qual é a quantidade de grama dessa substância que um certo aluno do curso de Química da UVA deve dissolver em um balão de 250 ml para preparar uma solução contendo 8 milimolar de Cu2+. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é estar relacionando aquela fórmula que a gente usou em uma questão anterior. E já eu falo para você qual é a diferença desse Mzinho aqui. O que é que a gente tem aqui? Se a gente fosse substituir das duas, uma. Ou eu poderia usar esse 8, colocar do mesmo jeito que eu tenho aqui, a minha massa, do mesmo jeito da fórmula, a massa molar, que é 250, e multiplicar pelo 0,25, que é a quantidade em litro. Ok? E aí, depois que eu tivesse o resultado, a minha massa seria aqui igual a 8 vezes 250 vezes 0,25 daria 500 gramas. Só que é o seguinte, isso eu estou falando na quantidade se fosse relacionada à concentração molar em mol por litro. Como eu quero saber milimolar, eu teria que dividir esse 500 por 1000, que chegaria a um resultado de 0,5. Outra opção que tu poderia ter aqui é de, no lugar de colocar um 8 aqui, já que é milimolar, não é dividido por 1000, então poderia estar multiplicando esse 8 vezes 10 a menos 3, e aí tu ia chegar também na mesma situação de 0,5 grama, sendo aqui o gabarito da nossa questão, letra A. Mais uma questão, questão 12 da prova específica de 2017.2. Considere as seguintes afirmativas. Primeiro, o soluto em uma solução, em geral, pode ser separado do solvente através de métodos puramente físicos, por exemplo, a evaporação. Correto. Se eu tenho, por exemplo, uma solução de água e sal, se acontece uma evaporação, eu posso estar realmente separando o meu soluto do meu solvente, ok? E a técnica é bastante simples. Segunda afirmação, quando chamamos uma solução de diluída ou concentrada, estamos expressando de forma relativa a quantidade de soluto presente em função da quantidade de solvente. Correto. Quando eu falo que a minha solução ela é diluída, eu estou exatamente dizendo que eu tenho uma quantidade muito pouca de soluto em relação ao meu solvente. Agora, quando eu falo em concentrada, exatamente o nome, ó, concentrado, faz com que a gente lembre de uma maior quantidade de soluto presente ali naquele solvente. Então o item 2 também pode ser considerado uma afirmativa correta. Só em esses dois aqui estarem corretos, já dá para a gente saber que o nosso gabarito é a letra D. Mas por que os outros realmente são falsos, já que a gente está estudando? A velocidade de dissolução de um sólido não depende do tamanho das partículas do soluto. Claro que sim. Claro que depende.
Quanto maior, mais difícil vai ser essa dissolução. A solubilidade de qualquer soluto em água aumenta com o aumento da temperatura. A gente sabe que em relação à solubilidade, existe solubilidade endotérmica e existe solubilidade exotérmica. A endotérmica é exatamente a que aumenta com o aumento da temperatura, mas existem sais, como o sulfato de sélio, por exemplo, ou o sulfato de sódio pentaidratado, ele tem um determinado momento que, quando tu eleva a temperatura, a dissolução desse sal vai diminuindo, caracterizando uma dissolução exotérmica. E o último fala que a solubilidade de qualquer soluto em água aumenta com o aumento da pressão. Quando se fala em pressão, eu vou estar lembrando de solutos gasosos. Ok? A pressão quase não tem influência no soluto sólido ou líquido. Então, os 3 itens errados, gabarito, letra D. Questão 49 da prova de conhecimentos gerais de 2016.1. Um estudante do curso de Química da Universidade Estadual Vale do Acaraú necessita preparar uma solução de ácido clorídrico com concentração 1,5 mol por litro para realizar uma série de reações químicas. Mas a única solução disponível é 6 molar. Qual o volume necessário dessa solução 6 molar que deve ser diluído, olha lá, diluído para obtermos 0,5 litro de HCl 1,5 molar? Aplicando a fórmula, o que é que a gente vai ter? A gente tem uma situação inicial, molaridade inicial, volume inicial. E como está falando em diluição, a gente também vai ter uma situação final, molaridade 2 e volume 2. Substituindo o que a questão forneceu para calcular o que ela realmente está pedindo, olha lá, ela quer que a gente prepare, que o estudante do curso de Química prepare uma concentração 1,5 e um volume de 0,5 litro, ok? E o que é que ele dispõe para isso? Ele vai dispor de uma concentração 6 molar. E aí, com isso, ele quer determinar qual vai ser o volume utilizado dessa solução para chegar, que é pedido aqui, de 1,5 molar, 0,5. Então, ó, bem fácil, só aplicação de fórmula aqui. Eu tenho uma solução 6 molar, não sei qual o volume que eu vou utilizar dela para preparar aqui uma solução 1,5 molar de volume meio litro. Então, resolvendo, eu tenho que 6V1 vai ser igual a 1,5 vezes 0,5, que dá 0,75. Tenho que o meu V1 vai ser igual a 0,75 dividido por 6, que vai dar igual a 0,125, só conferir. Então, 0,75 dividido por 6, exatamente 0,125. Quando eu coloco 0,125, e como aqui eu utilizei a unidade de litro, o que eu tenho aqui é 0,125 litro. Cuidado! E aqui as alternativas estão em ml. Como é que eu faço para alterar para litro? Simplesmente multiplicar o 125 por 1000. E aí eu vou ter uma quantidade de 125 ml, sendo o gabarito letra D. Com essa questão a gente encerra aqui o vídeo 9 da série Química na Uva. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí o vídeo, compartilha com teus colegas. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. E aguarde os próximos vídeos aqui com resoluções de questões de vestibulares, também com um vídeo trazendo informações que vão ao encontro da química. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.